As celebrações do dia 1º de maio em Belém e Jerusalém. A alegria e o agradecimento da Terra Santa a João Paulo II, com aplausos de Israel. A Palavra de Deus, fundamento da vida espiritual, o 30º curso de atualização bíblica do Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém foi sobre a Verbum Domini. De Nazaré a Jerusalém a pé, a especial peregrinação do jornalista inglês David Blau. Onde Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos, o santuário franciscano do Primado de Pedro. Nos encontramos aqui em Belém para agradecer a Deus pela beatificação de João Paulo II. Em Belém, para dar graças por este Papa. É uma recordação comovida, cheia de gratidão, feita por Monsenhor Antônio Franco a Carol Wojtyla na missa de domingo de manhã em Belém. Durante a cerimônia de agradecimento pela beatificação de João Paulo II, celebrada em concomitância com a Festa dos Trabalhadores, o núncio apostólico apresentou como uma fotografia um pontífice que tanto ajudou a Terra Santa. O Dia de São José Operário acolheu na Fundação João Paulo II uma centena de cristãos locais para um evento esperado há 5 anos, em comunhão com Roma e com toda a Igreja. Mensagens de saudações e parabéns chegaram também da autoridade palestina. Hóspede excepcional também, o primeiro-ministro Salam Fayyad, que inaugurou uma estátua do Papa polonês com 3 metros no pátio da Fundação. Apenas edificada a barreira que divide ainda hoje os dois povos, disse o primeiro-ministro, o Papa, que todos queriam ver santo súbito, pronunciou a frase que comoveu o mundo. Não de muros, mas de pontes necessita a Terra Santa, amado por todos, por cristãos e muçulmanos. E é o mesmo reconhecimento que se vê nos olhos de Padre Ibrahim Faltas, promotor do evento. Todos fizeram de tudo para agradecer este Papa. Todos sabemos o que representa Belém para o Papa João Paulo II. A Terra Santa tem necessidade de pontes de amor e de paz, de caridade. Esperamos que ele interceda por nós lá de cima. Também em Jerusalém, a igreja local se encontrou na Notre Dame Center, onde os fiéis puderam seguir a cerimônia de beatificação diretamente de um telão no auditório. Nos disse para não termos medo, porque não estamos sozinhos. Esta foi a mensagem mais importante que ele nos deixou. À tarde, todos os representantes das igrejas locais se uniram no Patriarcado Latino para a missa de agradecimento. Dom Fuad Tual celebrou junto com a Assembleia dos representantes das igrejas católicas da Terra Santa. Entre eles, alguns peregrinos poloneses que recordaram também a festa da Divina Misericórdia desejada pelo Papa Wojtyla. Tem um grande significado, porque João Paulo II era o Papa da Misericórdia. Celebrar esta festa na Terra Santa é ainda mais importante, porque foi também o Papa da Paz. Uma festa de ringraziamento. Uma festa de agradecimento, mas também de empenho. Um caminho que João Paulo II nos deixou para demonstrar ao mundo que a fé é um dom que a Terra Santa necessita. E lembra que Jesus ressuscitou aqui para trazer a todos a mensagem de paz. O custódio da Terra Santa, na homilia, recorda como João Paulo II desejou a paz para Jerusalém. Usava sempre a sua voz, que era respeitada, para convidar todas as partes para cessar a violência que causa mais violência. Também por este incansável empenho, toda a Terra Santa é grata ao beato João Paulo II. Papa João Paulo II, beatificado diante de uma grande multidão. Também em Israel teve grande espaço o evento de 1º de maio em Roma.
No Jerusalém Post, um resumo detalhado da beatificação e a recordação ano após ano das etapas do pontificado. No Haaretz, a atenção é colocada sobre a relação de João Paulo II com o povo hebreu, representado em Roma por um grupo que quis mostrar com a própria presença, diz o artigo, todo o apreço aos esforços do pontífice para superar os 2 difíceis milênios das relações entre cristãos e hebreus. Mas as 2 páginas dos jornais no dia 2 de maio estavam sobretudo dedicadas à memória do Holocausto, recordada em Israel nesta data. Às 10 da manhã, também os carros pararam ao som da sirene que convidava todos para 2 minutos de recolhimento em oração, seja nos locais de trabalho como nas estradas, em pé ao lado do próprio carro. A palavra de Deus é atual, um acontecimento que envolve a vida inteira no encontro com a pessoa de Cristo. A exortação apostólica Verbum Domini foi o tema de estudo e reflexão no 37º curso de atualização bíblico-teológica em Jerusalém. O documento, que teve a sua origem na 12ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos em 2008, intitulado A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja, foi definido um Te Deum à palavra. A primeira motivação diz daquilo que nós somos. Somos uma escola de ciência bíblica e arqueológica, uma faculdade, o Estúdio Bíblico Franciscano. E nos pareceu não somente uma alegria, mas um dever, fazer a divulgação e aprofundar. Fizemos sob a perspectiva da vida espiritual, sobre como a palavra de Deus ilumina, inspira, sustenta a vida espiritual. O curso, que aconteceu na Sala São Francisco, na Cúria da Custódia da Terra Santa, foi enriquecido pela contribuição de professores do Studium Biblicum. O relator principal foi Padre Paulo Martinelli, professor e presidente do Instituto Franciscano de Espiritualidade em Roma, e Padre Eugênio Aliata guiou as excursões bíblicas. A forte atualidade do documento é recordar como a palavra de Deus não é simplesmente uma palavra do passado, mas fato que acontece para nós ainda hoje. A palavra de Deus, continua Padre Martinelli, é um fato, um acontecimento. É a pessoa de Cristo que nos encontra e nos envolve. Portanto, por sua natureza, com o seu caráter de evento, envolve a nossa vida e a transforma a partir de dentro. É necessário passar do saber ao sabor. A vida espiritual, invece, é sentir o sapore. A vida espiritual é sentir o sabor das coisas que Deus nos comunica, é experimentar o gosto da sua verdade amorosa na nossa vida. É um convite para sair de um simples esquema intelectual no relacionamento com a palavra de Deus, para um encontro pessoal e envolvente com a sua pessoa. É a experiência dos apóstolos. A quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aquilo que experimentamos no encontro com o Senhor é impagável e nenhum outro pode dar. A palavra de Deus tem muito a dizer ao homem contemporâneo, ao homem da época moderna, que redescobriu a sua autonomia, a sua capacidade criativa. Uma coisa muito boa, por um lado, mas por outro, traz o risco da dispersão. E permanece a pergunta: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a si mesmo? Seguindo os passos de Jesus no possível caminho feito por ele, em uma peregrinação especial da Galileia a Jerusalém, completamente a pé. É o objetivo de David Brown, um jornalista inglês de 74 anos. Há 20 anos, David caminhou de Cafarnaum a Jericó em 4 dias, em uma viagem a pé atravessando o Wadi Kil. Desde então, sonhou contemplar o percurso partindo de Nazaré. E assim começou próprio da cidade da Anunciação, passando pela região de Tiberíades, do Mar da Galileia, para recordar a vida pública de Jesus. Depois, a Samaria, Jericó. Em cada lugar, fazendo uma pausa para contemplar e fazer memória a história dos textos bíblicos. E, por fim, a experiência do deserto.
Uma aventura desta vez somente em parte, mas David não desanimou. A experiência foi como uma prova geral, explica um modo para conhecer o caminho e adquirir familiaridade com os lugares. O grande desafio de fazer este percurso a pé é um desejo para ser realizado antes de completar 75 anos. Eu queria caminhar com Jesus, ver os lugares mais conhecidos que ele atravessou quando vinha a Jerusalém. Naturalmente, depois de caminhar um pouco, o caminho se torna fatigoso. É quando começam a doer os pés e as pernas. E principalmente no mês de abril, é necessário beber muita água. É difícil imaginar que Jesus e os seus discípulos carregassem água. Deviam saber onde estavam as fontes e os poços. E também, estes eram momentos de encontro, como aquele com a samaritana. David Blau trabalhou como jornalista radiofônico na África do Sul, transmitindo por 4 anos o programa Caminhos da Terra Santa. Como correspondente, trabalhou na cobertura jornalística da morte do Papa Paulo VI e com as eleições de João Paulo I e João Paulo II, com 2 documentários com o título Habemus Papa. Inglês de nascimento, trabalhou em rádio e televisão na Europa e em Israel. Atualmente vive na França. Apesar das dificuldades para caminhar, David exprime a sua felicidade. I think I can say that walking with Jesus brings me closer to him. Fazer esta peregrinação me trouxe muita alegria. Me faz sentir mais próximo a Jesus, que é Deus. Mas como diz São João, quis armar a sua tenda entre nós. Um Jesus humano que condividiu a nossa natureza para que possamos ter uma oportunidade de vida nova. É de manhã bem cedo no lago de Tiberíades. Um pescador puxa suas redes. E os fatos narrados nos evangelhos, longe do tempo, se tornam próximos. É este um dos lugares santos mais sugestivos de toda a Galileia. Surge a Igreja do Primado de Pedro, um santuário franciscano que recorda uma das aparições de Jesus ressuscitado. Naquela noite, os discípulos, desiludidos e desconsolados, não pescaram nada, mas eis que Jesus aparece de manhã às margens e diz: lançai as redes. E com 153 peixes, chegam às margens onde o mestre já preparou para eles pão e peixe assado. Os conforta e confere o primado a Pedro, perguntando por 3 vezes: tu me amas? Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tudo aconteceu aqui, segundo a tradição baseada também no importante testemunho da peregrina Egéria no IV século, que no seu diário escreveu: não longe de Cafarnaum se vê os degraus de pedra sobre os quais esteve o Senhor, a Mensa Christi, o nome da pedra venerada sob o altar da igreja. Esta rocha é conhecida como a Mensa Christi, ou a Mesa dos 12 Tronos, os 12 lugares dos apóstolos. Esta rocha recorda onde Cristo comeu com os seus discípulos. A Igreja do Primado, restaurada em 1982, foi construída pela Custódia da Terra Santa sobre os restos de uma igreja bizantina do IV ou V século que tinha sido destruída com as invasões persiana e árabe. Nos séculos sucessivos, numerosas testemunhas falam de uma igreja chamada dos 12 Tronos dos Apóstolos. Fazem referência também a estas pedras em forma de coração que vão até o lago. Os peregrinos que visitam, de modo contínuo, mas discreto, este lugar, leem às margens do lago os versículos do Evangelho. Vuol dire immaginare di vedere ancora la barca dei pescatori che arriva. Estar aqui ajuda a imaginar a barca dos pescadores que chega e Jesus que os espera. Tinha preparado fogo, tinha preparado o café da manhã para os seus. Para mim, é uma confirmação da ressurreição de Jesus. Ele que prepara a mesa. Isso me emociona, porque depois da ressurreição, ele come com os seus discípulos. Aqui é o início da missão.
Para mim, nós nascemos aqui.